estate is not traded on a screen. Yeah. It's inherently illiquid. It takes months, even years to sell it. So a quick recap, what's happened. Obviously, we had Russia's invasion of Ukraine, interest rate hike, inevitably risk-free rates gone up. Yeah. So returns required from property accordingly go up. And what that means is sellers are clinging to their backward-looking valuations, which are based on previous transactions. Buyers want to pay a new price that reflects where the risk-free rate is. So a huge, big bid-ask spread opens up, no deals. Valuations are based on transactional evidence, so they're very, very slow to adjust. This has been dragging out now, as you say, for like the last 18 months. But gradually, as time goes on, loans mature, people have to refinance, funds hit the end of their life, they have to sell assets, and you get that drip, drip, drip of transactions. And what we're starting to see is those transactions are at materially lower prices than where they were before, understandably. And eventually, banks have to acknowledge what that means is there's going to be some impairment in their real estate loan book. So that's where we are now. Banks are starting to provision for expected losses. Setor imobiliário comercial derretendo. No Terraço Cast de número 415. A vinheta inicial é trecho do vídeo de nome Commercial Real Estate Delayed Shakeout in US Market, disponível no canal do YouTube da Bloomberg Television. A briga pelo que sobra do orçamento, ela vai melhor para aqueles setores que estão mais bem organizados, mais bem planejados e que, portanto, conseguem fazer uma pressão maior. Everybody kind of had an ugly 22, and then we didn't see the bounce in 23 in the private markets. And what you're going to see in the private markets, largely because there's no shorting, there's no trading in and out, you're really going to see who's delivering value for their customers, who's really able to drive growth from both a top line and bottom line perspective, and which are really the great companies that are taking advantage of everything from AI to cloud infrastructure. Economia, política, mercados e o que for relevante do Brasil e do mundo. Isso é Terraço Cast. Fala pessoal, tudo bem? Considerando que algumas pessoas chamam a passagem do carnaval em nosso país de hora de fato de começar o ano, feliz ano novo para você, se for esse o caso. Caio Augusto aqui, falando da noite de 18 de fevereiro de 2024. Na verdade, já passou da meia-noite, então já é dia 19 de fevereiro de 2024, de domingo para segunda-feira, em Ourinhos, no interior de São Paulo, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Nesse, tenho a companhia agradabilíssima dessas duas figuras terraceiras. Vamos a elas. E aí, Fernanda Mello? Olá, meus amigos do Terraço Cast, bem-vindos ao início do ano pós-carnaval. E aí, bora para mais um episódio? Abrindo os trabalhos nesse 2024 que, para alguns, só começou. Fala, Renata Couto. Alô, terraceiros! Oi, Caio! Oi, Fernanda! Espero que todos tenham passado aí bem de carnaval, né? Agora a gente pode falar finalmente, feliz ano novo. O ano já tá começando finalmente e eu, como sempre, Renata, trazendo da Califórnia o Boletim Internacional para vocês. E essa semana o Caio pediu para eu comentar um pouquinho de política americana. A gente vai falar de eleições hoje aqui no Boletim Internacional. Lado bom é que temos ano novo 2 vezes aqui neste glorioso podcast. Time em campo, vamos ao 4-1-5. Fernanda, embora tenha saído do radar, pelo menos por enquanto, a ideia de um hard landing, alguns setores estão passando por descontos consideráveis. Um desses setores é o imobiliário, especificamente no tocante a escritórios, lá nos Estados Unidos, mas também em outros lugares do mundo. O que está acontecendo? Olha, para explicar essa queda brutal do preço dos imóveis corporativos, dos escritórios nos Estados Unidos, eu gosto de fazer um paralelo de quando a gente negocia ações. Sabe quando você compra uma ação e aí você vê o preço dela caindo na tela, mas você não vendeu. Logo, você não realizou aquele prejuízo de fato. E o que está acontecendo lá nos Estados Unidos? O mercado de imóveis está realizando agora essas perdas. Por exemplo, a Torre Aon Center,
que é a terceira torre mais alta de Los Angeles, foi vendida agora, em 2024, por 147 milhões de dólares. Isso é cerca de 45% menos do que o seu último preço de compra, em 2014. Em todos os Estados Unidos, as vendas de imóveis estão começando a aumentar. E isso revela até que ponto os preços dos imóveis caíram. E também levanta preocupações sobre as perdas que podem repercutir no sistema financeiro global. Em Manhattan, por exemplo, os corretores começaram a comercializar dívida garantida por edifícios corporativos, de escritórios. Foi percebido um desconto, uma perda de valor desses imóveis de até 50%. É um ponto de inflexão para o mercado, porque o Fed colocou fim ao ritmo de crescimento das taxas de juros lá nos Estados Unidos, e isso proporciona um pouco mais de clareza, com os últimos dados de inflação a gente tem uma projeção de que o próximo anúncio de queda de juros deve vir a acontecer em junho, mas se a gente colocar isso em perspectiva, na última década, os Estados Unidos estavam numa realidade de taxas muito baixas, ou como o Caio gosta de chamar, a era do dinheiro grátis. E os investidores globais se amontoaram em escritórios, em edifícios comerciais, como uma alternativa considerada muito segura. As cidades americanas mais conhecidas, tipo Los Angeles, Nova York, contam com valores de escritórios muito altos, o que ajuda a encher os cofres de impostos sobre essas propriedades. E os credores, especialmente os bancos regionais dos Estados Unidos, estão sobrecarregados de empréstimos para edifícios que agora valem um terço, uma fração do que era o preço original desses imóveis. Eventualmente, eles não vão ter escolha a não ser lidar com esse buraco negro nos balanços e sabe-se lá quais vão ser os desdobramentos sobre isso. Alguns proprietários têm pouca escolha, vão precisar vender esses imóveis quando a dívida vencer, mas a magnitude dessa crise ainda está em debate. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que as perdas do setor imobiliário comercial são uma preocupação, sim, mas é uma situação administrável. E o Powell também, o presidente do Fed, disse que estão previstas perdas de até $1 trilhão em escritórios. As pessoas estão comparando essa situação com os 5 estágios do luto, as fases da pandemia. Então, as fases do luto, negação, a raiva, a barganha e a depressão. Em 2024 é como se a gente estivesse na 5ª fase do luto da pandemia. E agora as pessoas estão aceitando. Durante anos, os credores utilizaram a chamada estratégia de estender e fingir, que seria basicamente o prolongamento dos prazos das dívidas, a rolagem da dívida. Mas, apesar disso ter funcionado muito bem durante a pandemia, quando esses credores enfrentaram o pagamento dos empréstimos inadimplentes, à medida que os escritórios, as lojas e os hotéis se esvaziavam, por conta do lockdown, não fazia sentido fazer cortes gigantescos nos empréstimos, então eles rolavam a dívida. E agora, infelizmente para eles, a crise deu lugar a uma inflação alta e, eventualmente, a uma série de subidas das taxas de juros, e aí agora numa situação mais estagnada, num patamar alto de taxa de juros. Esse problema agrava no setor de escritórios, porque as pessoas ainda estão em trabalho remoto, não voltou completamente a vida de 5 dias por semana no escritório. A queda dos valores dos Estados Unidos está sendo sentida no mundo todo, porque são ativos globais, são investimentos globais. Os escritórios eram vistos como uma aposta super segura, apoiadas por ativos de alta qualidade. Era uma renda passiva de longo prazo, uma renda crescente, segura e confiável. Por conta disso, surgiram focos de angústia sobre esse assunto, não só nos Estados Unidos, na Alemanha também, no Japão. À medida que mais empréstimos se aproximam do vencimento e os investidores desvalorizam as propriedades ou vão embora, os credores no mundo inteiro vão ter que acumular mais reservas para lidar com essas possíveis perdas. Quando as pessoas devolvem a chave, ou esvaziam o imóvel, não acaba aí, A dívida também fica enormemente prejudicada. E aí, há quem diga que
o valor do imóvel se aproxime ao valor do terreno. E sabe-se lá se as pessoas vão começar a demolir as coisas porque, né, o imóvel em si está no mesmo valor do terreno. É tipo a versão queimar café dos americanos. Uma fala que me chamou a atenção algumas semanas atrás foi dita no Manhattan Connection, que agora, nessa atual temporada, está nos nossos parceiros da BMC. Possivelmente, o maior equívoco de nós economistas quando o assunto é o aguardar de uma crise nos Estados Unidos é pensar que tudo se daria como vimos ocorrer em 2008 e no auge da pandemia, uma porrada unilateral de todos os mercados ao mesmo tempo em direção ao solo. O que vemos hoje, nos últimos anos, na verdade, são mercados em tempos diferentes apresentando resultados muito ruins. Em 2022 foi o setor de empresas tech com queda relevante. Em 2023 foram ações mais ligadas ao e-commerce e em 2024 a grande porrada para baixo vem do setor imobiliário. Quando você pensa em empréstimos e colaterais, que são as garantias utilizadas em empréstimos, o ciclo de renovação de dívidas continua sem problemas, caso os ativos utilizados como garantias consigam manter o seu valor, mas a coisa fica bem mais amarga quando esse valor cai. Ou, em termos mais diretos, centenas de milhares de metros quadrados de escritórios ocupados e com renda de aluguel trazem um certo valor aos imóveis que ocupam. Mas quando essa utilização cai, seja por trabalho em home office, diminuição de utilização pelas empresas ou até mesmo por quem, nesse caminho de alta de juros, quebrou e ficou pelo caminho. Quando essa utilização cai, o valor da garantia, que é aquele imóvel, também cai. E no limiar, se essa garantia precisar ser executada, ficará ainda mais evidente o quanto de queda ocorreu nos preços. É claro que são coisas diferentes. São classes de ativos bem distintas, mas isso lembra um pouco o que acontece com a marcação a mercado de títulos de dívida que estão nos balanços de diversos bancos americanos. A necessidade de vender títulos para fazer caixa mostrou uma perda tão grande que culminou, apenas para trazer um grande exemplo, na quebra do Silicon Valley Bank. E, embora não tenha gerado tantas manchetes, vários outros bancos regionais nos Estados Unidos quebraram e ainda quebram desde então por motivos análogos a esse. Um problema dessa magnitude ainda vai dar bastante trabalho, mas tenha em mente desde já. Talvez tenha aí uma certa semente de origem do movimento, abre aspas, vocês precisam voltar ao escritório pelo menos um pouquinho, chega de home office, fecha aspas, de uma cacetada de empresas no mundo todo. Confira na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico. Nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Por que apenas 5 estados podem definir a eleição presidencial americana em 2024? E qual o fator primordial para que essa definição ocorra? Então, o assunto que a gente vai falar hoje, né, como eu falei, é eleições americanas, e o Caio trouxe para mim um artigo muito interessante, uma pesquisa que foi feita pela Bloomberg, que pode aí mudar, ou enfim, dar uma apimentada, vamos ver o que vai acontecer nas eleições aqui nos Estados Unidos, que, como vocês sabem, acontecem aí no final do ano, né, novembro. Então, o que acontece? Como vocês sabem, a eleição nos Estados Unidos, ela é diferente de como acontece no Brasil, porque ela é decidida pelo colégio eleitoral. Então, é como se fosse uma forma de eleição indireta. É claro que as pessoas votam, mas elas votam e depois esses votos vão para o colégio eleitoral e é o colégio eleitoral que decide. Então, como é que funciona isso? Para quem não sabe, para quem sabe, passa essa parte rapidinho, mas cada estado nos Estados Unidos, né, ele tem um número de eleitores ou de delegados no colégio eleitoral, que isso depende em função do tamanho da população do estado. Então, vamos pensar, o estado mais populoso, que aqui é a Califórnia, onde eu moro, tem um número maior de deputados, né, de delegados que vão votar nesse colégio eleitoral, e os estados menos populosos têm menos.
E aí isso é mais ou menos proporcional. Claro que, como a gente sabe, né, que nem funciona no Brasil, né, em questão da formação da Câmara dos Deputados, os estados mais populosos têm mais representantes, mas isso ainda assim não é proporcional. Ou seja, nos lugares em que você acaba tendo menos gente, o valor do voto dessas pessoas acaba sendo um valor um pouco mais alto, ou mais alto, porque não é totalmente proporcional. Então, os estados mais populosos não têm tão mais representantes quanto eles deveriam ter se fosse uma coisa exatamente proporcional, né? Então, você acaba tendo um peso maior nos lugares menos populosos. Fora isso, nos Estados Unidos, você tem alguns estados, inclusive a Califórnia é um desses, né, que tradicionalmente votam em determinado partido. Então, a Califórnia, desde a época, né, a última vez que votou num republicano foi na época do Ronald Reagan. Desde então, tem apoiado mais os candidatos do Partido Democrata. A Califórnia tem esse perfil aí, digamos, mais progressista, mais de esquerda, mais liberal, nesse sentido americano. Então, é um estado que, tradicionalmente, nas últimas décadas, tem votado junto com o Partido Democrata. E alguns estados tem votado continuamente com os candidatos do Partido Republicano. E aí você tem o que a gente chama aqui, né, dos swing states, né, que são os estados que às vezes votam para o Partido Democrata e às vezes votam para o Partido Republicano, dependendo daí do humor ou de qual partido está mais forte ou o candidato está mais forte. É como se fosse, né, que a gente chama aqui, né, os estados que são os campos de batalha, como se os partidos estivessem jogando war, e tem alguns estados que já estão meio definidos e alguns estados que são indefinidos, que são esses swing states, em que às vezes você vota para um, às vezes vota para outro. Então, as campanhas, muito dinheiro, as campanhas eleitorais aqui dos Estados Unidos acabam concentrando nesses estados que acabam, no final das contas, decidindo as eleições, porque os outros estados meio que já têm esses votos aí, digamos assim, consolidados. É claro que pode mudar aí depois de várias décadas, né? Não é uma coisa 100% cristalizada, mas tem uns estados que estão aí mais indefinidos. Essa pesquisa da Bloomberg, então, qual que é o tema da pesquisa? Ela pesquisou nesses 7 estados que são considerados esses estados indefinidos. Então, quais são esses estados? A Geórgia, o Arizona, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin. Então, ela fez essa pesquisa nesses estados para saber como é que está a popularidade do Donald Trump com relação a essa questão dele de estar sendo aí indiciado, ele está sendo acusado. O Trump tem a acusação de 91 crimes que estão divididos aí em 4 indiciamentos. Então, são vários processos contra ele. Tem processo para tudo quanto é gosto. Tem processo de evasão de imposto, tem processo aquele de ele ter dado dinheiro de campanha para aquela atriz pornô e depois ter mentido e dizer que não dá. Tem processo dele ter induzido, né, instigado a inspiração, aquele golpe, né, o 6 de janeiro, a invasão que teve no Capitólio. Então tem processo contra isso. Tem processo dele ter interferido na eleição da Geórgia. E tem aquela questão também de ter escondido documentos classificados lá no resort dele na Flórida. Enfim, o que não falta é crime, então ele está sendo indiciado por uma série de crimes, em alguns indiciamentos que são aí grupos desses crimes. E ele pode ou não ser condenado. A questão é que dificilmente, mesmo condenado, mesmo que ele for preso, ele deve continuar elegível, porque aqui, né, não tem essa questão que nem tem no Brasil de que, se for condenado em segunda instância, a lei da ficha limpa, não tem isso nos Estados Unidos. Então, teoricamente, ele pode continuar sendo o candidato indicado pelo Partido do Republicano, mesmo que ele for condenado, mesmo que ele esteja preso, que não deve acontecer, mas enfim, tô falando mais em teoria aqui como isso aconteceria. Então, ele pode, tem toda aquela questão, né, que a gente até já comentou aqui, do nome dele não aparecer na cédula de alguns estados. Então, alguns estados, por ele estar sendo indiciado, até se ele for condenado, podem tentar tirar o nome dele da urna. Também não acho que isso vai acontecer, porque afinal das contas isso vai ser discutido pela Suprema Corte aqui dos Estados Unidos, onde o Trump tem a maioria. Mas mesmo que isso aconteça, provavelmente se o nome dele também tirado da cédula é desses estados que são mais consolidados aí no Partido Democrata, então nem isso também não faria muita diferença. E o que tem acontecido é que até agora, né, esse indiciamento do Trump, ele tem até ajudado a campanha do Trump, porque ele se coloca no papel ali de vítima, no papel de estar sendo perseguido. Isso tem ajudado ele nas eleições primárias dos Estados Unidos, inclusive ele tem ganhado, né, o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, até desistiu já
deixar de concorrer. A Nikki Haley continua ali na disputa, mas se ela perder a próxima primária, que é no estado dela, na Carolina do Norte, talvez ela desista também. Então, apesar de que ele tem utilizado esses indiciamentos até para ficar mais forte nas eleições primárias dos republicanos, o que essa pesquisa da Bloomberg vem mostrar, isso é a novidade que eu venho contar para vocês essa semana, é que os eleitores desses estados indefinidos têm dito em pesquisa que não devem votar no Trump se ele for condenado e muito menos se ele for preso. Então, essa pesquisa da Bloomberg mostra que 23%, ou 1 em cada 5 ou 1 em cada 4 ou 5 eleitores do Donald Trump, dizem que não vão votar nele, não vão retirar o suporte que colocam para ele se ele for condenado e se ele for preso. Mais ainda, aumenta ainda mais esse número de eleitores. E como a gente está falando, né, desses estados que vão definir a eleição, o Trump perdendo esse apoio nesses estados que são importantes, porque o que acontece? Nessa questão, né? Toda essa retórica do Trump, que ele está sendo perseguido, que ele está sendo injustiçado e tudo mais, se vitimizando, isso acaba criando nos estados que ele tem uma grande maioria, né, esse pessoal mais radicalizado fica cada vez mais a favor dele. Só que, por outro lado, as pessoas que estão meio indecisas, meio indefinidas, que é quem decide a eleição, já não estão pensando tanto assim, né? Já estão pensando, olha, se ele for realmente condenado, se ele for preso, significa que, de fato, né, essas pessoas mais indecisas, elas são menos radicalizadas, elas acreditam aí mais no sistema da justiça, mais no sistema em geral, né, e tendem a tirar esse apoio e os votos para o Donald Trump. Então essa é uma questão importante, quer dizer, apesar de que ele tem conseguido, com esses indiciamentos, aumentar a força dele nas eleições primárias, tem até conseguido arrecadar mais dinheiro, né, porque ele se coloca como vítima e tal, então ele está conseguindo aumentar a arrecadação para a campanha dele por conta dessa questão. Por outro lado, ele pode estar perdendo o voto dessas pessoas que são mais indecisas nesses estados mais indefinidos, que são os estados que, como a gente sabe, né, eu expliquei para vocês no começo, vão definir as eleições nos Estados Unidos. Então, acho que essa pesquisa da Bloomberg eu achei muito interessante, o Caio trouxe para mim, eu gostei bastante, então por isso que eu quis comentar com vocês sobre esse assunto aí no Boletim Internacional para a gente ficar de olho, né? Mais um indício aí também de que a eleição dos Estados Unidos não está totalmente definida, né? O Trump, ele continua acima do Joe Biden, uns 6% nesses estados indefinidos, então o Trump continua favorito, mas ele pode perder, quer dizer, é 6%, né? Não é muito. Então esses estados aí realmente podem definir para cá ou para lá o que vai acontecer aí no final do ano na democracia aqui nas eleições dos Estados Unidos. Nas eleições americanas, não apenas quem analisa como quem concorre acaba tendo um foco maior nos locais que podem de fato fazer alguma diferença para o resultado final. Como a coisa lá é no ritmo The Winner Takes It All a cada estado, né, e não a soma de votos no agregado do país todo, como por exemplo a gente tem aqui no Brasil, os tais swing states são os que mais fazem diferença. E o que essa pesquisa traz de novidade é que o humor dos eleitores nesses swing states em 2024 tem tudo a ver com o que ocorrer com a situação judicial de Trump entre o presente momento e a hora de depositar o voto na urna. Se por um lado Trump poderá concorrer normalmente nesse ano, por não haver norma nos Estados Unidos que impeça a participação dele no pleito, mesmo se ele tiver sido condenado por alguns dos crimes que correm na justiça contra ele nesse exato momento, o grande pulo do gato é observar como essas eventuais condenações poderão mudar o comportamento de eleitores nesses swing states. E segundo esse levantamento da Bloomberg, condenações, para além de indiciamentos, podem fazer com que esses eleitores deixem de votar nele. E isso certamente poderá fazer diferença na eleição presidencial. Então, guarde essa informação. Conforme as eleições presidenciais americanas vão se aproximando, 5 estados poderão definir o pleito eleitoral no Tio Sam. Caso ocorra, você poderá dizer daqui a vários meses que você ouviu sobre isso aqui primeiro. Gosta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com análise de cenários, mas também para parceiros comerciais. Para saber como seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Quem sabe seu produto ou serviço pode não apenas ganhar uma descrição mais adequada, como também acessar as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos. Já pensou?
Fernanda, aparentemente El Niño irá passar o bastão para Laninha em breve. O que pode significar esse fenômeno climático? O que podemos esperar? E por falar de café e produção agrícola, preciso comentar com vocês sobre as chances de um Laninha esse ano. Essas chances estão aumentando e isso amplia o risco de furacões no Atlântico e de seca na Califórnia, na América do Sul. A Agência Meteorológica dos Estados Unidos disse que existe uma chance de 55% de que o Laninha, que é o resfriamento do Pacífico, ocorra entre junho e agosto, à medida que o Super El Niño, que atualmente agita o clima no mundo inteiro, venha a desaparecer. O Laninha ameaça desencadear furacões muito poderosos porque ele reduz o cisalhamento. O que é isso? É uma ruptura na Terra por conta do deslocamento das placas tectônicas em sentidos opostos. Os ventos que sopram em diferentes intensidades e diferentes direções em altitudes variadas. Também pode desviar a chuva do oeste dos Estados Unidos e das regiões de cultivo da Argentina e do Brasil, provocando secas. Embora 60% dos fortes El Niños tenham sido seguidos de Laninhas, ninguém deveria apostar nessa mudança. Esse não é um podcast de geografia ou meteorologia, essa palavra é difícil, mas enfim, estamos aí. Mas serve como apontamento de uma situação que impacta bastante a economia brasileira. Mesmo que seja por motivos diferentes, o Laninha, que com grandes chances se aproxima, servirá como grande ruído ao nosso agro, tal qual vimos ocorrer com o El Niño e te avisamos aqui vários meses antes desse fenômeno começar. Se você ouve esse podcast semanalmente, se você ouve sempre, você vai se lembrar nesse exato momento que a gente fez esse aviso aqui vários meses atrás. E isso deve trazer más notícias para o setor mais produtivo da nossa economia e, consequentemente, impactos negativos para a produção agrícola, para o que esse setor representa em relação ao PIB e, é claro, para os preços dos itens alimentícios na inflação. A safra atual está sendo colhida nesse momento e o que quem está no campo encontra começa a confirmar cenários bastante negativos, até mais negativos do que entidades que acompanham a produção agrícola como a Conab aqui no Brasil e a USDA nos Estados Unidos previam. O que faz esse assunto aparecer aqui no Terraço Cast é a triste lembrança de que esses resultados negativos, no que depender do clima, podem ser mais esticados do que todos nós gostaríamos. Esse episódio é dedicado à memória de Abílio Diniz, lendário empreendedor brasileiro que faleceu aos 87 anos de idade, poucas horas antes dessa ancoragem ser realizada. Uma recomendação: procure o programa Caminhos, da CNN, tá? Inteiro no YouTube, todas as entrevistas estão lá. Nesse programa ele gravou memoráveis entrevistas com grandes líderes do mundo empresarial e político. Além de discussões em elevado nível, ele deixava sempre ao final alguma mensagem bastante direta a quem estava assistindo. Deixamos aqui, para exemplificação, a mensagem por ele apresentada ao final do programa, no qual ele entrevistou Fernando Haddad, que foi ao ar em 18 de maio de 2023. E aí eu pergunto sempre para vocês que estão nos ouvindo, estão conosco, nós temos que olhar para esse país, temos que olhar para o Brasil. Nós temos o direito de esperar, de pedir tudo aquilo que nós quisermos, que o país, que o governo, que o Estado faça por nós. Mas nós temos que pensar sempre também, o que eu posso fazer pelo nosso país? Qual é o meu papel? Qual é o seu papel de você que está nos ouvindo? O que nós podemos fazer para ajudar esse país a crescer, se desenvolver, gerar emprego, fazer inclusão, distribuir renda? O que nós podemos fazer por esse país? Esse é sempre o pensamento que eu deixo para vocês. Esteja em paz, Abílio Diniz. Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o Terraço Cast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Nos despedindo agora da dupla que abrilhantou o episódio 415 do Terraço Cast. Obrigado, Fernanda. Valeu, Caio, meninas, é sempre um prazer estar aqui com vocês no Terraço Cast. E meus queridos ouvintes aqui do Terraço sabem que podem me encontrar lá no TikTok, @sigafefa. Valeu, galera, grande abraço. E obrigado, Renata.
Era isso que eu tinha para comunicar com vocês essa semana. E semana que vem eu volto com mais notícias e análise aqui no Boletim Internacional do TerraçoCast para vocês. Tá bom? Um beijo e até lá. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.